Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal. Também aí nossos colegas concurseiros, né, que estão prestando um concurso ou fazendo uma faculdade, também uma pós-graduação, para auxiliar nos seus estudos, né, para eles poderem ter acesso mais fácil aí às videoaulas. As curtidas e as inscrições ajudam bastante. Então, ó, se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, vamos aí para a nossa 29ª aula sobre o tema Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para criança de 6 anos de idade, né? É um documento composto aí por 9 textos, né? Nós estamos aí na retíssima final, no nono texto, a segunda aula aí do nono texto. E agora, o nono texto, na verdade, é tão difícil de falar, né, gente? Nono texto, se fala rápido aí não sai. O título dele é Modalidades Organizativas do Trabalho Pedagógico, uma possibilidade. E aí a gente agora vai trabalhar com o subtítulo dentro desse texto, né, de as modalidades de organização do trabalho pedagógico. Vamos lá. Pessoal, em primeiríssimo lugar, né, está escrito aqui, não são palavras minhas, e eu devo ser portador de tais notícias aí. As atividades discutidas, pessoal, nesse texto, elas levam em conta algumas possibilidades de trabalho, tá? De integração, de articulação entre as áreas do conhecimento, tá? Não somente o processo de trabalho do professor na sala de aula, como também da própria escola. Pessoal, eu acho que já foi falado isso na outra aula, então eu tenho que falar agora de novo. Eu pensei até que era isso que estava escrito aqui. Essas atividades, elas foram colocadas aqui no texto, pessoal, como formas de orientação. Ela não quer dizer assim que você tem que trabalhar dessa forma. É só uma forma sugestiva aí de auxiliar no trabalho, na questão do ler e escrever aí com as crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, assim, é uma sugestão para auxiliar. Não é que você tem que trabalhar nesse formato aqui, tá? Então, isso aí na primeira aula estava bem explicitado aí que realmente é uma sugestão só. Não tem nada que uma orientação, um órgão norteador, nada disso. É só uma forma de facilitar, tá bom? Aqui, pessoal, os autores dizem, né, selecionamos aí 4 modalidades que podem contribuir bastante para a organização do tempo pedagógico, que são, por exemplo, atividade permanente, sequências didáticas, projetos e atividades de sistematização. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma, tá bom? Um apanhado bem rápido aqui, pessoal. Atividade permanente é aquela atividade realmente de português, matemática, aquela coisa mesmo tradicional lá que não tem como fugir daquilo, tá bom? Sequências didáticas, pessoal, são uma coisa que eu trabalho demais aí nos meus anos e anos e anos aí de magistério. Sequência didática, pessoal, ela quer dizer o quê? Você vai trabalhar com temáticas interligadas, tá? Então, por exemplo, eu costumo trabalhar ali, vou trabalhar com alimentos. Então, eu vou começar a trabalhar ali com como que eu posso falar? Com as verduras, depois com os legumes, depois com as frutas, com carnes, outros tipos de alimento e tal. E vai ser uma temática que vai se estender bastante. E aí você fala assim, poxa, você vai ficar 1 mês, 2 meses trabalhando com alimento? Tá, mas são diversos tipos de alimento, cada um com a sua proteína, cada um com o seu tipo de vitamina lá, com o seu benefício próprio. Então, é uma temática interligada na outra. Depois do alimento, a gente pode entrar com o quê, pessoal? Tá ligado ao alimento, tá ligado ao quê? A saúde, né? O bem-estar. Você pode procurar aí uma outra atividade, por exemplo, questão aí da higiene pessoal, né? Depois você pode entrar em cuidados aí de higiene pessoal. Você pode pular, por exemplo, para corpo e movimento, que a higiene pessoal também, ela envolve aí também aquela questão de você também fazer aquela interação com os colegas e tal. Então você vai trabalhar temas interligados. Isso aí são as sequências didáticas, tá? Você não vai trabalhar de forma mecanizada como aquela cartilha horrorosérrima aí chamada Caminho Suave, que tantas pessoas aí como eu utilizaram no decorrer de sua vida, né? Com atividades mecanizadas ali, sem sentido, sem contexto, sem ligação uma com a outra. A outra modalidade, a terceira modalidade aqui, pessoal, falamos a primeira, né? Atividade permanente, sequências didáticas, projetos, pessoal. Nossa, eu nem preciso falar de projetos, né? Todo mundo conhece. Trabalhar com projetos, escolher uma temática que tem a ver com a realidade na qual a escola está inserida e a partir dela a gente buscar aí, né, um trabalho bacana, de modo até a melhorar, transformar aquela realidade ali para melhor. E por último, as atividades de sistematização, que é aquela forma realmente de você pegar um exemplo, tá, pessoal? Você pegar, por exemplo, a realidade do aluno e trazer para dentro da escola e sistematizar ela de uma forma que você consiga trabalhar ela de uma forma, como que eu posso dizer? Uma educação mais formal, né? Trabalhar de uma forma mais formal a vivência da criança fora da escola. É um exemplo, tá, de sistematização.
Ressalta-se já de início que no texto 8, pessoal, texto 8 que a gente trabalhou há pouco aí, que é a avaliação e aprendizagem na escola, né, a prática pedagógica como eixo da reflexão, né, no texto 8, há um instrumento sugerido, né, denominado diário de classe ampliado. Eu falei bastante disso aí nas aulas do texto 8. Tá? O diário de classe ampliado, pessoal, ele é um diário de classe onde você pode ter um registro individual de cada aluno, onde você vai registrando realmente o avanço ali de cada aluno de forma individual, tá? Não somente ali o avanço da sala como um todo, mas individual, tá? Não é obrigatório, mas pode ser utilizado aí, ajuda bastante. Acreditamos que as 4 modalidades a seguir discutidas podem constar nos referidos diários ampliados, como forma de avaliação e acompanhamento do processo dos estudantes, né? Com ênfase, pessoal, no engajamento de cada criança da turma, quanto em suas aprendizagens conceituais mais específicas, tá? Então, como está falando aqui, ó, engajamento de cada criança da turma, né? Então, uma coisa bem individualizada ali. Vamos lá, pessoal. Atividade permanente. O que é uma atividade permanente? Atividade permanente, pessoal, de uma forma, como que a gente pode falar? De uma forma mais formal, né? Mais, assim, é um trabalho regular, né? Um diário, um trabalho regular que pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, né? E ele objetiva, pessoal, uma familiaridade maior com o gênero textual. Um assunto, né, ou um tema ali, por exemplo, meio ambiente, alimentos, né, como eu falei, de uma área curricular, por exemplo, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer diferentes maneiras de ler, brincar, produzir textos, fazer arte, né, tenham ainda, pessoal, a oportunidade de falar sobre o lido, né, sobre o vivido com outros numa verdadeira comunidade, tá? Então, trabalho regular é aquele trabalho constante ali, tá? 2, sugestões, né? Você sabia? Ah, tá. Isso aqui ainda faz parte da atividade permanente, tá? O 1 é o que é, né? Atividade permanente. O 2, sugestões. Você sabia? Gente, essas sugestões aqui, para a gente não se perder, vocês vão ver que eu vou estar sempre colocando meio que um títulozinho ali. Porque são sugestões de atividades para um trabalho permanente, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma delas, ó. Você sabia? Esse pode ser um momento em que se discutem assuntos ou temas de interesse das crianças, né? Tipo uma roda de conversa. Aí você vai falar, por exemplo, como viviam os dinossauros, por que a água do mar é salgada, como as crianças indígenas brincam, né? Aquela coisa meio show da Luna, né? Para quem acompanha aí o desenho. Cada estudante ou grupo ele pode se encarregar de tentar descobrir respostas para essas perguntas. Então, para nós aqui, pessoal, são perguntas bobinhas, mas são perguntas que têm a ver, assim, que instiga a curiosidade deles, o desejo de pesquisa deles, tá bom? O professor, pessoal, ele pode trazer também para esse momento suas observações sobre o que mais mobiliza a sua turma, né? Em termos de curiosidade científica. Então, assim, vê a temática que eles mais gostam, tá, pessoal? É hora, por exemplo, de trazer conteúdo de outras áreas curriculares, como história, geografia, ciência, matemática, educação física, né? E trazer aí conteúdo dessas áreas como objeto de leitura e discussão, tá? A gente também aproveitar as outras áreas aí, já que eles estão engajados aí, a gente aproveita também trabalhar todas as matérias. Notícia da hora, né? Esse pode ser, pessoal, um momento reservado às notícias que mais chamaram a atenção das crianças durante a semana, né? É uma hora de exercitar o relato oral da criança, que por sua vez ela vai aprendendo cada vez mais a fazê-lo, né? Fazendo. Então, assim, ela aprende a fazer fazendo, né, pessoal? E vai aprender assim, olhando, né? Momento organizado também, pessoal, para o professor selecionar notícias, por exemplo, que não mobilizaram as crianças, né? Mas que podem, por exemplo, ser discutidas em sala, né, na tentativa de ampliar as referências aí da sala. Nossa semana foi assim. Esse é um momento, pessoal, em que se retoma de forma sucinta o trabalho desenvolvido e se auxiliam as crianças no relato e na síntese do que aprenderam, tá? Então, assim, você pode pegar uma sexta-feira, né, e conversar com eles. Como que foi a nossa semana, tal? Como que vocês acham que foi? Foi legal? Aquela atividade que a gente fez, aquela outra, assim. Então, é um momento aí que você vai retomando ali aquilo que foi aprendido e você vê o que eles realmente aí, quem teve mais facilidade, quem teve mais dificuldade, tá bom? É um momento, pessoal, em que a maioria aí pode, né, e deve até, a memória, né, pode e até deve ser complementada aí com a fala do outro aluno, né? Um fala, o outro lembra do que aconteceu ali e tal.
É um momento em que o professor faz uma síntese, né, uma escrita na lousa, por exemplo, ou em cópias no papel, falando aí, relembrando as atividades que foram trabalhadas. Enfim, né, pessoal, é hora de sistematizar um pouco mais as aprendizagens da semana. O que a gente sabia antes da gente trabalhar com isso, o que nós aprendemos, o que nós queremos aprender mais acerca disso, tá bom? Aí vem uma outra temáticazinha aqui, né, dentro lá da sugestão, né, ó, da atividade permanente, na verdade, né? Dentro da atividade permanente, né, ó. Vamos brincar? Esse é um momento, pessoal, em que se brinca por brincar. Em pequenos grupos, meninos, meninas, né? Só meninos, só meninas, em duplas, trio, sozinho. É hora do professor garantir a brincadeira, organizando com as crianças tempos e espaços e materiais para esse fim. Então, assim, pessoal, aquela hora realmente da criança extrapolar, extravasar e botar tudo para fora, sem ter aquela brincadeira direcionada, com a intenção de nada, só realmente curtir, sabe? Aquele momento relaxante mesmo, aquele momento que você chega em casa assim, ó, tira o sapato, se joga no sofá e mexe os dedinhos do pé assim, sente que o mundo é seu. Então, esse momento do Vamos Brincar é o momento que eles vão realmente se apropriar daquela brincadeira livre mesmo, tá? Hora do relaxamento ali. É hora, pessoal, de observar nesse momento, pessoal, as crianças, né, nesse importante fazer. É hora de registrar essas observações para que possa ajudar o professor a planejar outras atividades a partir de um maior conhecimento sobre a turma, sobre cada criança, né? Quem gosta de trabalhar, quem gosta de brincar em grupo, quem gosta de interagir mais, quem gosta de interagir menos, quem gosta de falar mais, quem gosta de comandar, quem gosta de dominar. Então, o professor vai conhecendo dessa forma aí todas as crianças, tá bom? Fazendo arte. Momento reservado para as crianças conhecerem, por exemplo, um artista específico, né? Um músico, um poeta, um pintor, um escultor, sua obra, sua vida. Gente, tem um escritor aí, o escritor, ó. Pula essa. Temos aí um grande artista, né? Escultor, eu ia falar escultor, saiu escritor. Um escultor, pintor chamado Romero Brito, né? Fez bastante sucesso aí nos Estados Unidos e ganhou bastante notoriedade quando ele fez propaganda aí da Unilever, né? Nas caixinhas do sabão em pó Omo. E o Romero Brito, pessoal, ele hoje está ganhando muito dinheiro aí, realmente, um artista extremamente renomado. Infelizmente, tivemos aí um acontecido recente aí, que parece que ele distratou aí uns funcionários de um restaurante lá nos Estados Unidos, e a dona foi lá e quebrou o negócio lá, e ficou brava e falou para não aparecer mais lá. Então, gente, ó, humildade acima de tudo, hein, Romero Brito? Pelo amor de Deus, gente. Vamos marcar, deixar nossa marca na história, mas deixar nossa marca na história de uma forma positiva, tá? Nada de destratar as pessoas, todo mundo aí é ser humano. Não importa se você é rico, se você é pintor, ou se você é um cozinheiro ou um engraxate, todos nós somos seres humanos. Então, Romero Brito, pelo amor de Deus, hein? Vamos trabalhar aí um pouquinho de humildade. Mas, deixando aí os problemas pessoais da pessoa de lado, gente, importantíssimo, realmente retratar a obra do Romero Brito, que trabalha com muitas cores, com muitas formas, gente, é uma forma muito legal da criança se expressar. Eu gosto demais de trabalhar com o Romero Brito e as crianças adoram também, tá? Pode ainda, pessoal, ser a hora, por exemplo, da arte de fazer a moda, né? Ou seja, fazer a moda em que é um momento, pessoal, em que as crianças elas podem realizarem releituras de artistas e obras, né? Pode também ser um momento de autoria de cada criança, né? Por meio da sua expressão verbal, plástica ou sonora. É um momento que a criança pode até criar algo dela mesmo, tá? Se expressando ali de forma verbal, através de um poema, de uma história, através de uma escultura ali com uma massinha de modelar, tá? De qualquer forma aí. Aí, pessoal, vamos aí para mais uma atividade permanente legal, ó. Cantando e se encantando. Momento, pessoal, em que se privilegiam as músicas que as crianças conhecem, gostam de cantar sozinhas, todas juntas, né? É hora também de ouvir músicas de estilos e compositores variados, né? Como forma de ampliação do repertório e gosto musical. No mundo da arte, olha só mais um tópico aqui, ó. Momento em que se organizam idas dos estudantes a exposições, apresentações, filmes, peças teatrais, grupos musicais, né? Para isso, planejar com as crianças toda a atividade, fazendo o roteiro da saída e o que e como observar, né? Na volta, pessoal, avaliar a atividade, ouvindo o que as crianças sentiram, pensaram a respeito e organizando registros de diversas formas aí. Pessoal, quando a gente fala assim no mundo da arte, né? A gente lembra logo do quê? De excursão. Vamos fazer excursão para o Museu Catavento ou para qualquer outra coisa aí, né? Planetário, então tem diversos passeios aí educativos aí que a gente pode levar as crianças. Mas para esse passeio nós precisamos
fazer o quê, pessoal? Planejar com as crianças como que vai ser essa atividade, como que eles têm que se comportar, explicando para eles assim o que eles devem observar e como. Porque às vezes assim, a criança chega lá no museu e a criança faz o quê, pessoal? Ela chega lá no museu e ela, de repente, já começa a olhar para uma coisa que não tem nada a ver, né? Ao invés dela olhar as obras lá, as coisas que tem que olhar, ela começa a olhar para a rua, o carro passando. Então tem que falar assim, ó, você tem que prestar atenção nas obras. A gente está aqui, porque a gente vai fazer um trabalho sobre isso aqui. Então, onde elas têm que observar, o que elas têm que observar e como elas têm que observar. Ah, nossa, legal esse quadro, vou passar aqui para o outro. Não, olha o quadro, observa, olha as cores dele, olha a forma, olha a mensagem que ele está querendo passar. As pessoas que estão naquele quadro, elas estão sorrindo, elas estão tristes, elas estão pensativas. Então, explicar para eles o que olhar e também como olhar isso, tá bom? Para que aquela obra, seja um quadro, seja uma escultura, possa ali passar alguma coisa para aquela criança. E da volta conversar com eles sobre o que eles acharam, né? O que eles mais gostaram e tal. E também aí fazer os registros, né? Murais, cadernos, portfólios, tá bom? Aí vem outra opção aqui, pessoal, de uma atividade permanente, ó. E eu tô com o olho seco aqui, tá ardendo. Comunidade, muito prazer. Momento em que se convidam artistas da região ou profissionais especializados, né? Como bombeiro, eletricista, engenheiro, professor, contador de história, para irem até a escola e fazerem uma apresentação, uma palestra, uma conversa, tá? O evento, ele demanda a ação das crianças, tá? Junto com o professor. Elaborar o cronograma, selecionar pessoas, fazer o convite, organizar a apresentação da pessoa e avaliar a atividade, tá bom? Então, assim, quando você vai chamar, por exemplo, especialistas ou artistas ali da região, né, se tiver... eles vão na escola fazer uma apresentação, falar um pouco sobre o trabalho dele, como que funciona, por que é necessário o trabalho dele. E esse evento, ele demanda o quê? A ação das crianças, né, junto com o professor. Então, assim, ir até o local... Vou dar um exemplo, pessoal, um exemplo bem bobinho. Vai na farmácia pertinho da escola, aí vai chegar lá, chama o farmacêutico vai chegar, olha, tal, que legal, que bacana, tal, blá, 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 blá. Aí ele vai explicar por que tem a função dele, por que tem que vender remédio, como que as pessoas devem proceder, né, falar assim, olha, vocês têm que ficar doentes para vender remédio? Não, ele vai dizer assim, olha, lá na farmácia a gente não vende só remédio, a gente também vende vitaminas, pode ajudar na saúde, então a pessoa tem que realmente tomar o remédio só quando ela precisa, não pode ficar também na friagem aí, depois eu vou lá e compro o remédio ele é uma coisa para ajudar a pessoa, mas assim, a pessoa também não pode ficar dependendo daquilo. Então ele vai dar toda uma instrução. Então é muito bacana, porque as crianças elas vão ter essa noção, sabe, também. E aí as crianças também, junto com o professor, elas vão elaborar o cronograma, como que vai ser a visita dele, quais serão as perguntas abordadas, porque na hora ali você não pode fazer um monte de pergunta, né? Então tem que ter as perguntas prévias, selecionar quem vai participar. Então tem toda essa formulação de um evento. E isso, as crianças planejando esse tipo de coisa, elas vão se sentir assim mega importantes, elas vão se sentir assim super, como que fala, mega importantes, assim super envolvidas com o projeto, que elas vão falar, puxa, eu que estou organizando todo o projeto, isso é muito legal, tá? Outro tópico aqui, pessoal, ó, a família também ensina. Então, assim, ó, um momento em que se convidam mãe, pai, avô, tio, tia, para contar histórias, fazer uma receita culinária, contar como brincava na sua época, né? Cantar também com as crianças, tem muitos vovôs, tios aí que tem o domínio do violão ou de algum outro instrumento e podem aí também cantar com as crianças. Gente, isso é muito importante, esse momento da família, essa interação da família com a criança, tá bom? Vou fazer um pequeno relato muito rápido aqui, ó. No dia do desafio, pessoal, acho que não lembro se foi no ano de 2016, 2017, acho que foi 2016. Que eu tive um aluno ali, e ele era um aluno muito nervoso, assim, sabe? Tudo ele, ficava assim, naquela coisa, assim, sabe? Ele ficava bravo com tudo, assim. E o avô sempre ia buscar ele na escola. E aí teve o dia do desafio, pessoal, e que tem aquelas atividades, né? Oficinas na escola com as famílias. E eu montei a cama elástica lá que a escola tem, e montei lá com os pais, e fazia os pais pular junto com os filhos. E eu catei aquele avô, e ele era já um senhor ali de mais de 70 anos. E eu tirei o sapato dele, não, eu vou só assistir. Eu falei, não, vem cá, avô, vem cá. E eu empurrei aquele homem pra dentro da cama elástica e fui pulando devagarinho com ele ali, junto com o Neto. Meu Deus, esse menino, ele passou o ano falando, eu pulei com meu avô. Olha só a importância para ele de ver o avô pulando na cama elástica junto com ele. Gente, aquilo para ele foi uma coisa mágica.
Entende? Aquele aluno, ele, sabe, ele passou assim quase o ano inteiro lembrando daquilo. Gente, o comportamento da criança, claro, não mudou 100%, mas mudou muito, porque quando ele estava realmente de bom humor, ele, tio, o senhor lembra que eu pulei com meu avô? E aquilo, gente, olha a importância que aquilo teve para a criança, né? Então é realmente muito importante você ter essa interação da família com a escola, tá bom? É a família, pessoal. Aí, ó, tá escrito aqui, ó, enriquecendo seus laços com a escola e com as crianças. É a família compartilhando os seus saberes. Olha que bacana, que bonito, né? Complementando aí até a historinha que eu contei. Olha só mais um tópico, pessoal. Descobrir na internet. Para as crianças que têm acesso em casa, claro, né? Ou na comunidade, com a rede mundial de computadores aí, é possível reservar um momento para descobertas que eles realizam, né? A partir dessa ferramenta de informação. Devagar, o professor pode até ajudá-las a selecionar informações e a ter uma visão mais crítica sobre o que circula na internet, né? O que eles podem acessar, o que eles não podem, tá bom? Aí vem mais um tópico aqui, ó, leitura diária feita pelo professor. Momento em que se lê para as crianças, né? É o momento do leitor experiente ajudar a ampliar o repertório dos leitores iniciantes, ou seja, tem aquele aluno que tem mais facilidade, auxiliar os alunos que aí estão aprendendo ainda a ler. É possível, por exemplo, ler uma história longa em capítulos, como se acompanha uma novela na TV. Gente, isso é muito legal também, viu? Trabalhar quando eu fiz umas horas extras aí no ensino fundamental, eu cheguei a contar a história assim, por capítulos, uma história curta, mas foi muito bacana também. Mas também pode ser histórias curtas, né? Como fábulas, crônicas, ou até mesmo ler poemas, né? Com muita expressividade, porque se você ler assim, ó, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, a criança vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. Agora, se você fala assim, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha, a criança, ela vai assim, estalar os olhos, ela vai se encantar. Claro, não necessariamente batatinha, né, pessoal, mas uma história, uma fábula, um poema, quando você narra assim, sabe quando aquela Sherazade lá da TV Cultura, a pessoa contava histórias? Então, isso é importante, essa ênfase, né, essa expressividade, né, que aí realmente as crianças ficam ali fascinadas pelo mundo da leitura, né. É possível ler ainda, pessoal, o quadro de um pintor, suas formas, cores, linhas. Romero Brito, mais uma vez, tem que falar aí, né? Romero Brito, acima de tudo. Gente, trabalha aí obras de arte que você olha assim, você vê lá um gato todo quadriculado, todo rachado, todo picado em um pedaço. Mas, gente, o número de expressões, de histórias que um quadro daquele pode contar, pessoal, através das cores, no meio daquele gato tem flores, tem pontinho, tem risquinho, tem estrela, tem um monte de coisa ali, se bobear, acha até um prato de comida ali no meio. Então, pessoal, é muito legal realmente, porque dá para contar uma história só olhando para um simples quadro, por exemplo, do Romero Brito, né? Fiquei muito triste aí com essa situação que aconteceu com ele, mas não posso deixar de admirar o artista maravilhoso que ele é, um artista do nosso tempo aí maravilhoso. Roda semanal de leitura, né, pessoal? Com as possibilidades referidas e outras ainda, como por exemplo, pessoal, esqueci até de falar, viu? Isso aqui é mais um tópico aí, ó. O último tópico, na verdade, né? Roda semanal de leitura. Com as possibilidades referidas e outras ainda, né, como por exemplo, quando as crianças selecionam, né, de própria escolha, né, em casa ou na biblioteca, e essa biblioteca pode ser de classe, pode ser da escola, pode ser da cidade, tá? E aí eles selecionam na biblioteca, né, livros, textos, gibis, né, qualquer outra coisa aí, para ler em dias e horários pré-determinados. Pode depois também conversar sobre o que eles leram para seus colegas, né, seus leitores, são leitores influenciando leitores, são leitores partilhando leituras. Por quê, pessoal? O que quer dizer isso aqui? A criança vai lá, ela lê um livro, aí ela conta, olha, esse livro aqui, ó, é muito legal, porque ele tem uma história assim, tem uma história assada, tem blá, 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 e aí o outro fica curioso, ele quer ler também. Então isso também é muito importante, tá? Pessoal, tudo isso aqui que eu falei, é legal depois vocês voltarem e anotar pelo menos os tópicos, né, que aí vocês vão decorando aí mais ou menos o que é cada um deles. São sugestões, pessoal, para se trabalhar na sala de aula aí com o primeiro ano de 6 anos de idade, porque você não vai pegar um giz, escrever na lousa um texto e mandar eles copiarem, pessoal, eles são pequenos, tá? Eles vão se apropriando da leitura aos poucos, através da brincadeira, através das artes. E tudo isso aqui que eu falei, esses tópicozinhos que eu ia falando para vocês, são formas sugestivas de se trabalhar com eles ali, para eles também se apropriarem do saber, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que tá essa aula. Tá com 24, pessoal. Acho que não vai dar. Não vai dar. Pessoal, nós vamos agora. Vamos deixar para outra aula, porque já está com 24 minutos. Aí a gente vai começar aqui, e aí não vai conseguir depois concluir. Vai ficar uma aula meio picada, tá?
Então a gente vai encerrar por aqui, vai continuar na próxima aula aí, para a aula não ficar picada, aí a gente começa a matemática, para, tá bom? Então faz uma pausa aí, vamos beber uma aguinha, fazer um pipizinho e a gente se encontra daqui a pouco, tá bom?